Maravilha, Shalom, queridos. Pastor Marcelo Borges, aqui de Curitiba, debaixo hoje do apóstolo Hélio já fazem, já vai completar agora 5 anos, ele já completou esse mês, se não me engano, 5 anos. Estamos debaixo da cobertura dele. Uma honra para a gente nessa manhã estar compartilhando o que Jesus tem falado conosco a respeito do, dos 7 Espíritos de Deus. Nós estamos nessa contagem do homem, né? Muito especialmente nessa terceira semana. Temos que começar falando do espírito de entendimento. E uma honra também estar com a profeta Andréia, com os demais pastores aqui na Rede Chamar. Uma honra mesmo. A gente é sempre uma bênção e muito proveitoso. Esses dias eu vi quanto Jesus falou também. Estava no carro e Jesus falou muito comigo também através da pastora Antônia. Então, é tremendo. Cada palavra tem realmente um ensinamento em si e, logicamente, leva a unção da pessoa que está ministrando a história de vida da pessoa. É muito maravilhoso. E nós estamos cumprindo também o mandamento, porque contar o homem é um mandamento. E por isso é muito importante, nesse tempo, poder preparar sua alma, seu corpo, espírito para você, naturalmente, estar preparado e encher mais essa medida diante de Deus e poder crescer em graça e em conhecimento. A cada Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por mais esse tempo, te agradecemos por essa contagem do homem, te agradecemos por esses princípios da tua palavra que estão sendo cumpridos. Te agradecemos, Senhor Deus, por essas medidas que estão sendo levantadas no mundo espiritual. Não apenas por mim, mas pelos pastores da Rede Shemar, pela profeta André, pelo apóstolo Hélio, pelo apóstolo José Garrido, queremos pedir a tua graça, a tua força, Senhor Deus, uma nova medida de unção, Senhor Deus, uma nova medida de capacitação, Pai, para podermos exercer a tua obra e podemos fazer, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja, de acordo com o que o Senhor, o teu desígnio, Espírito Santo, nos ajuda nessa manhã. Senhor Jesus, através do teu Santo Espírito, Senhor Jesus, nos dê direcionamento, nos dê entendimento, Pai. Abra o coração dos teus filhos, Pai, para que eles possam receber a tua palavra e para que a palavra rema possa ser ministrada no coração deles. Senhor Jesus, nós estamos por aqui por tua causa e realmente nós somos impossibilidades. Se não for o Senhor, nós não conseguimos nada. Nós precisamos da tua unção. Nós precisamos da tua ajuda, Pai. Nos ajuda e ministra, Senhor Deus, a tua palavra ao nosso coração nessa manhã. Pedimos isso com humildade, sabendo que toda a honra, toda a glória e todo o louvor é para ti, não para nós, mas para ti. Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos então falando a respeito do espírito de entendimento. É interessante que você já estava ouvindo o pastor Marcos Souza Borges, Pote, ele estava falando que realmente é, as pessoas falam muito para ele sobre maldição. Eu pergunto para ele a respeito desse assunto. Ele falou que maldição nada mais é na Bíblia Sagrada que você descumprir um mandamento. E bênção é você cumprir um mandamento. Então, em vez de você correr atrás da bênção, tem que correr atrás da obediência. Vocês estão obedecendo a palavra dessa manhã, naturalmente, e contando o homem. E para toda a obediência à palavra de Deus, existe uma bênção correspondente. É muito importante a gente pensar dessa forma, biblicamente falando. A Bíblia diz que, eis que, ah, sim, que o espírito de Yahweh, o Senhor, repousará sobre ele, o espírito da sabedoria e entendimento, o espírito que traz conselho e poder, o espírito que proporciona o verdadeiro saber. Quer dizer, o verdadeiro saber, porque existe um saber que não vem de Deus, uma sabedoria animal e diabólica, como a gente percebe que vem dos tronos de Ateneia ou de Atena, o amor e o temor do Senhor, conforme está escrito em Isaías, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Outro texto bíblico que está se referindo também aos 7 Espíritos de Deus que nós estamos naturalmente discorrendo ao longo dessa contagem do homem, de acordo com a direção do nosso apóstolo nesse ano. É, e nessa semana, muito especialmente, vamos tratar do Espírito do Entendimento a partir de hoje.
A Bíblia Sagrada diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da paz daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono. É interessante que esse sétuplo aqui tem uma interpretação que são 7 Espíritos de Deus, ou tem outra interpretação que é o Espírito Santo, ou seja, mas mostrando as 7 faces do Espírito Santo, mostrando 7 emanações do próprio Espírito Santo. Mas hoje nós queremos analisar brevemente o espírito do entendimento, o espírito de entendimento. Começou nesse slide mesmo, né, já? Começou agora aqui. Vamos lá. Vamos lá então, gente. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Então, os 7 Espíritos de Deus, o espírito de entendimento é o espírito de algo que conduz naturalmente todos os demais dias da semana, assim como a luz aparece no primeiro dia da criação, em Gênesis capítulo 1, versículos 3 a 5, que também está presente em todos os demais dias posteriores. Então, por isso que é cumulativo. Isso é tão cumulativo que aqui, logicamente, tem uma analogia, onde em Gênesis capítulo 1, versículo 3 a 5, a luz, ela foi criada no primeiro dia, mas no segundo dia a luz estava, houve divisão entre águas de cima e águas de baixo, e aí foi se acumulando. A cada dia que Deus criava é, uma, uma determinada atmosfera, uma determinada substância, essas substâncias iam se acumulando. Então, assim é com os dias da semana. Começa com o espírito ideal e enfim, vai se acumulando esses espíritos ao longo da semana, por isso que o sétimo dia, ele é tão sublime, ele é tão fantástico, porque é como se fosse o fechamento, é como se fosse os 7 Espíritos de Deus atuando de forma simultânea. Assim, na medida que o ciclo semanal, então, vai se desenrolando, os demais espíritos ou emanações do Espírito Santo vão atuando, não apenas individualmente, mas também em conjunto. Ao olharmos, então, o posicionamento das 7 emanações do Espírito de Deus na menorá, nós podemos observar que é uma forte conexão, perceba, se você vê na menorá, que nós já está com o desenho no lado direito, ah, aqui o Espírito de sabedoria está conectado com o Espírito de entendimento. Assim como o Espírito de conselho está conectado com o Espírito de força. Assim como o Espírito de conhecimento está conectado com o temor do Senhor. Então, existe uma conexão muito interessante. Como nós estamos falando, a sabedoria vem junto com o entendimento. Nessa semana que nós estamos estudando o espírito do entendimento. E Salomão, ele amava o Senhor andando nos preceitos de Davi, o seu pai. Ele ofereceu 1000 holocaustos, está escrito em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 a 5 e 9. E ofereceu 1000 holocaustos. Olha a oferta de Salomão, 1000 holocaustos naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, um coração com entendimento, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Então, Salomão, ele percebe uma necessidade, uma limitação que ele tinha. É interessante que Salomão, nesse texto bíblico, a gente pode perceber que ele pediu um coração disposto, não apenas a obedecer para discernir o bem ou o mal, mas ele pediu também discernimento e entendimento. O Senhor lhe concedeu sabedoria, que é uma palavra conectada à perspicácia, à habilidade, à esperteza. É interessante também que no livro de Provérbios, no capítulo 2, a Bíblia diz: Filho meu, se inclinares o coração ao entendimento, se você inclinar o seu coração ao entendimento e se clamares por inteligência, por entendimento, alçares a sua voz. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus.
Então, a partir da interpretação, naturalmente, literal desse texto bíblico de Provérbios, do capítulo 2, a gente percebe que para você extrair a sabedoria e o entendimento, ela automaticamente vai abrir portas para você conhecer ou compreender o conhecimento de Deus e o temor do Senhor, que são as duas últimas essências do Espírito Santo, conforme a descrição em Isaías, naturalmente, que está escrevendo sobre os sete Espíritos de Deus, no capítulo 11, versículo 2. Percebe-se que, além de uma revelação progressiva, é necessário você ter entendimento para você mergulhar no conhecimento de Deus, para você mergulhar no temor do Senhor, para você entender o que é temor. Compreensivo aqui, no original, significa a palavra chamar, quer dizer, ouvir, escutar, obedecer com atenção ou interesse. É interessante essa palavra interesse. Tem até umas colegas, quando fazia faculdade, umas colegas que eram ímpias, ímpias. E essas pessoas falavam assim: puxa, se você tiver vontade de fazer as coisas, metade do caminho já está resolvido. Ou seja, se você for varrer sua casa, mas for varrer com vontade, as coisas acontecem. Agora, quando você faz sem vontade, sem interesse, aí o negócio não vai para frente. Não vai para frente. Compreender, ser solícito, pronto. Ou seja, você tem que. A compreensão está ligado a ouvir. É interessante que até quando você vai conversar às vezes com as pessoas, aquelas pessoas que estão com o coração assim mais fechado, quando você vai aconselhar elas, né? Essas pessoas, elas enquanto você está ministrando, enquanto você está falando, ela está pensando alguma coisa para, enfim, ah, se defender, para se armar. Ela não está com o coração aberto para ouvir. Tanto que eu tinha um pai que era pastor da Assembleia de Deus, era pastor presidente, né? A última igreja dele tinha, enfim, mais de 1.000 pessoas. Mas não quero focar aqui no número. Não, o importante não é o número de pessoas. O importante é que ele falava que atendia muitas pessoas. Ele falou uma coisa interessante para mim. Ele falou: olha, filho, é, às vezes, para as pessoas ouvirem alguma coisa que a gente quer falar, tem que ter a oportunidade, tem que ter o momento. A pessoa, muitas vezes, ela é muito para algumas pessoas eu já falei tantas vezes e elas não me ouviram. Elas não me ouviram. E ela falou que ele contou para mim de uma determinada senhora, que aquela senhora ele tinha aconselhado ela várias vezes. E quando ela ficou quebrada por problemas da vida, acontece com todo mundo, ela teve o coração inclinado para ouvir, aí a vida dela começou a melhorar. Então, o fato é que muitas vezes Deus está falando conosco, e é isso que me chama muito a atenção. Isso me pega muito isso. E, infelizmente, por a gente não ter o coração sensível, às vezes Jesus precisa falar uma, duas, três, quatro vezes conosco para nós descer o download da palavra de Deus, para nós absorvermos a palavra de Deus, para nós entendermos a palavra de Deus. E, de fato, conseguimos praticar a palavra de Deus. É, essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa, disse-lhe Deus, já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo, eis que eu faço segundo as tuas palavras, eu dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve ah, não houve igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja outro igual entre os reis, por todos os teus dias. Então, entendimento, o que é entendimento, queridos? É discernir, é compreender, é considerar, é perceber, é saber com a mente, é observar, marcar, atentar, distinguir, é ser inteligente, é ser discreto, é ser prudente. Vejam quantas derivações no original da palavra bin, que significa entendimento. Aqui me lembra também uma coisa que é importante, que a palavra de Deus diz que você tem que conviver com a sua esposa, com a sua casa, com entendimento. Senão, as suas orações não serão ouvidas. Ou seja,
vai se fazer um céu de bronze, ou vai se armar um céu de bronze, e as suas orações não serão ouvidas. É uma das formas de empecilho, de impedimento das orações, é você não conviver na sua casa com entendimento. Logicamente, aqui está dizendo para o marido com relação à mulher, né? Mas conviver com entendimento e com sabedoria é ultra necessário para que a gente possa permitir ou abrir a atmosfera celestial da nossa casa, do nosso lar, para recebermos as bênçãos de Deus. E, logicamente, para termos também as nossas orações respondidas. Temos que coabitar com entendimento. E aqui na igreja também. Temos que coabitar com as pessoas com entendimento. Inteligente, então, aqui nessa palavra no original, bim, é o mesmo sentido de entendimento acima. Bem no mesmo sentido. Sábio significa racan, sábio, hábil em trabalho técnico em administração, astuto, perspicaz, esperto, habilidoso, sutil, instruído, prudente. Tem uma, tem um moço jovem, conheço algumas pessoas que trabalham na Bolsa de Valores, e tinha um moço que ele me chamou muita atenção. Ele herdou, assim, do pai. Ele casou com uma moça que era filha de um fazendeiro. E o pai morreu. O pai tinha uma habilidade tremenda de poder gerir os negócios da fazenda. E quando ele morreu, ele falou: Meu Deus, que eu vou fazer agora? Eu nunca trabalhei com fazenda. Eu não sei nem ordenhar uma vaca. É, não sei absolutamente nada da vida do campo. Como é que eu vou fazer para poder administrar toda essa fazenda? Aí um outro amigo, ele falou: Puxa, olha, sugeriu para ele, um amigo dele, né? Sugeriu para ele: Olha, eu sugiro que você contrate uma empresa que tenha sabedoria, que seja habilidosa em administrar fazendas, e aí você naturalmente vai crescer. Esse senhor, de uma fazenda, ele multiplicou, já está na quinta fazenda que ele comprou depois disso. Então, que sabedoria ou entendimento é ultra necessário. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 23, compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Comprar significa, no original, canar, obter, adquirir, criar, comprar, possuir. Esse texto bíblico, inclusive, é um texto bíblico chave para entender por que que as pessoas, quando recebem uma palavra rema, elas ativam no altar uma oferta. Lógico, a gente, quando está falando de oferta, é muito importante falar isso, por isso que todos os pastores, apóstolos, Éder, quando a gente está falando de oferta, a gente está ensinando, é um ensinamento. A Bíblia diz que o povo perece por falta de entendimento. Então, é um ensinamento para que você possa honrar o seu líder, possa, logicamente, ofertar na sua igreja, na sua congregação e fazer com que a sua vida, naturalmente, seja próspera. Aqui ele comprou, a Bíblia diz que, ou sugere, de acordo com Provérbios 23, 23, que você compre a verdade e não a venda. Então, se algum dia você receber uma palavra profética e aquilo fazer sentido para você, aquilo você percebe que Deus falou com você, fica uma sugestão de você selar isso no altar. É uma oferta, pode ser uma oferta simbólica, mas selar isso no altar, para também isso se fazer um memorial para, biblicamente, te ajudar a adquirir sabedoria, instrução, entendimento. Eu me lembro de uma senhora, quando o seu marido faleceu, e essa senhora, ela pediu para Deus: Puxa, Deus, o que que eu vou fazer agora? Meu marido faleceu, não deixou aposentadoria, não deixou pensão, faleceu jovem. é, e aí Deus foi orando a Deus para perguntar como é que ela ia gerar renda. E aí ela começou a fazer bolo, e vender aqui no interior do Paraná. Essa senhora, é, ela nunca tinha trabalhado com isso. E ela pediu o Espírito Santo. Eu peço que o Senhor me dê entendimento para saber qual é o ponto da massa. E aí ela mexendo aquela massa, ela chorando em cima da massa, ela falou assim: me dê entendimento para eu saber qual é o ponto, qual é o momento de parar de mexer nessa massa. Aí o Espírito Santo deu clique nela, deu um insight. Ela parou
no momento certo. E ela começou a vender aqueles bolos, e ela vendeu tanto, mas tanto, 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 tanto. Aquele bolo ficou tão bom que ela vendeu tanto para os vizinhos, para as outras pessoas da região, que ela conseguiu sustentar os seus filhos. Então, até para as coisas mais simples, nós precisamos de entendimento. Realmente precisamos de entendimento. Não que fazer um bolo seja tão simples, mas é que a gente percebe que tem pessoas que têm uma mão apurada, que elas fazem umas coisas que são fora da curva. Lembre-se, o rei Salomão, ele ofertou, sacrificou com o coração voltado ao Senhor, obteve uma medida de sabedoria e entendimento sobrenatural, através da oferta que ele deu no altar, naturalmente. E, logicamente, não apenas por causa da oferta, mas por conta do coração dele. Tudo que nós fazemos para Deus tem que ter o nosso coração. Eu falei agora há pouco, fazer as coisas com vontade, fazer as coisas com interesse. Quando você faz as coisas para Deus com vontade, naturalmente, Deus vai te honrar e vai responder suas orações. O entendimento binal, plural, é binotes, procedente de bin, discernir, compreender, considerar, perceber, saber. É interessante essa palavra perceber, que tem pessoas que percebem mais do que as outras pessoas. Algumas pessoas percebem mais do que as outras. Marcar, atentar, distinguir, considerar ser inteligente, discreto e prudente. Se a gente for pegar essa palavra alinhar, dentro da guimatria, significa beit, que é casa, tendo, filha, filho, filha. E hoje significa a mão de Deus, ou a mão de Deus direita, ou a mão direita de Deus. Significa força. Num é semente, jubileu, rei, graça, favor, aceitação. Aceitação é o que Esther teve com o rei. A transformação, a revelação. O entendimento rabínico que Deus criou, apenas relembrando, naturalmente, quem estava nas semanas anteriores, a gente falou, mas apenas relembrando o conceito, é que Deus criou o Aleph, Tav, o alfabeto, e com ele as letras e as palavras, e com essas palavras ele criou todas as coisas. Logicamente, o alfabeto, o Aleph, Tav, ele é uma porção, uma essência de Jesus Cristo. É o próprio Cristo, porque a Bíblia diz que ele era o Verbo, e através de Jesus Cristo foram criadas todas as coisas. Então, por meio de Jesus Cristo veio a existir todas as coisas. Jesus é o Aleph, Tav, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Cada letra do alfabeto hebraico ele possui uma essência, uma natureza e várias dimensões dessa natureza provenientes dela. A Bíblia diz, tanto é verdade que a Bíblia diz em capítulo 1, versículo 8 de Apocalipse, na versão King James, eu sou o Alfa e Ômega, o Aleph, Tav, declara o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Perfeito, Maria diz, é o alfabeto vivo. Então, entendimento no original significa Beit, por isso Beit Lehem, né? Casa, ou sempre ligado à casa, casa, tenda, gerações, bem, filho, bate, filha, conforme Provérbios 2, 1 a 8, 1 Pedro 3 e 7. Por isso, bar mitzvah e bat mitzvah. Mas aí que deriva essa palavra. Com a sabedoria, a Bíblia diz que edifica-se a casa e com a inteligência ela se fila. Quer dizer, uma coisa é você levantar uma casa, uma coisa é você casar, uma coisa é você ter filhos, outra coisa é você firmar, é você manter. É igual uma empresa, uma coisa é você começar um negócio, outra coisa é manter o negócio. É, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis, conforme Provérbios capítulo 24, versículos 3 a 4. E o a mão e o braço forte, seja força, o alongar-se da vida está na sua mão direita. O alongar-se aqui não quer dizer só estender da vida, não. Na verdade, o alongar-se da vida quer dizer remissão de tempo. Ou seja, você fazer as coisas com velocidade, com aumentar o nível de produtividade. Ah, então, alongar da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos.
e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para que os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Naturalmente, aqui falando a respeito da sabedoria e do entendimento. A letra 1 significa semente e jubileu. O espírito de entendimento, o terceiro espírito, a gente pode fazer uma analogia com o terceiro dia da criação. A Bíblia diz: disse também Deus, ajuntem-se águas debaixo, as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, as ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, o que é entendimento? É graça, uma revelação, é um favor, uma aceitação, é a transformação da natureza. Muitas vezes a gente percebe que a nossa natureza é uma natureza tão difícil, tão difícil. Estava vendo esses dias o Tiago Nigro, do Primo Rico, né? Ele tem muitas aulas a respeito ah, de gestão de tempo e gestão de valores. E é uma coisa interessante que ele fala que para você mudar o teu entendimento, para você mudar um pensamento, para você mudar uma estrutura mental, você tem que ter um pensamento que confronte aquele pensamento que está te atrapalhando, te segurando. E você, por exemplo, você pensa assim, puxa, toda pessoa rica é ladrão, por exemplo. Isso é apenas um exemplo. E aí você tem que, para confrontar esse pensamento que isso te impede naturalmente de te progredir, de prosperar, de enriquecer, é, se coloca um outro pensamento. Puxa, toda pessoa é rica, ela é sábia, ela é entendida. E aí você tem que ficar repetindo isso durante 66 dias para quebrar dentro de você essa estrutura mental, para mudar o teu pensamento, para mudar a tua forma de pensar. Porque a tua forma de pensar, a tua forma de agir, o teu entendimento, é o que vai gerar para você o retorno, vai gerar para você os frutos. E se você tem uma forma de pensar equivocada, como muita gente fala, puxa, ou tem uma forma de pensar equivocada em vários aspectos, não vai gerar frutos bons, ou consegue gerar fruto até um determinado momento, e de repente você começa a se sabotar. É, e aqui, Daniel, no capítulo 1, versículo 20, Daniel, seus amigos, eles obtiveram graça diante do rei da Babilônia, por conta da maior medida de entendimento que eles possuíam. É lógico que eles eram príncipes em Israel. E o rei Nabucodonosor, ele percebeu, quando extraiu, quando levou eles para a Babilônia, que eles tinham uma medida de entendimento, eles tinham uma medida de sabedoria fora da curva. Eles conseguiam, eles tinham aquela graça de ter a revelação, de, de, de ter uma virtude, uma força sobrenatural dada por Deus. Eles conseguiam, naturalmente, gerir os negócios do rei, por isso eles foram colocados em uma posição de governo dentro da Babilônia. Mas ele percebeu essa medida de entendimento sobrenatural na vida deles. Também rei significa tempo, força, virtude, que é uma letra do tetragrama e o de rei. O espírito de entendimento nos capacita. Algumas das principais funções, de acordo com o trecho nas dimensões do reino volume 1. Ele nos capacita, nos autoriza nossa posição de governo, como um diploma.
Ele nos ensina onde e quando acessar as dimensões celestiais. Ele nos ensina como usarmos o que nós temos. Ele nos ensina como decifrar as revelações, os sonhos e as visões. Ele nos ensina como perceber, como ver, ensinar, informar outras pessoas a respeito das diferentes dimensões do reino. Então, queridos, é interessante pedirmos sempre para Deus para nos darmos esse espírito de entendimento, esse nível de entendimento, para que a gente possa absorver a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não é só ler, mas precisa entender. Tem muita gente que, graças a Deus, lê a Bíblia, mas ter um entendimento mais profundo, ter a revelação, ter os tesouros da Bíblia Sagrada, naturalmente a gente consegue através do Espírito entendimento. É o entendimento sobrenatural da palavra de Deus. É através da revelação do Espírito Santo. Então, precisamos pedir a cada dia que o Espírito Santo nos dê esse espírito de entendimento para entendermos a Bíblia Sagrada, entendemos os tesouros da Bíblia Sagrada, podemos saber não só entendemos, não só raciocinarmos da forma correta, mas também, por consequência, nós sabemos como aplicar aquilo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, aquilo, os tesouros, ou as revelações que nós temos aprendido com Deus. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 8, versículo 14: o meu conselho é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Para que possamos pedir para Deus, para que nós tenhamos uma porção maior do Espírito da graça, do, de Yeshua, de Deus, de Jesus Cristo, para que de fato possamos conter a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento. Quero, nesse momento, orar junto com você, fazendo essa ativação do entendimento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós vamos hoje, Senhor, pedir para que o Senhor venha a dar esse espírito de entendimento, ativar esse espírito de entendimento, Senhor Deus, dos teus filhos, ativar esse espírito de entendimento, Senhor Deus, em cada pessoa que está me ouvindo nessa manhã. No nome de Jesus, Senhor Deus, pedimos para que, assim como Daniel teve uma medida de entendimento, Senhor Deus, sobrenatural, assim como os seus três companheiros também alcançaram entendimento. Senhor Deus, que o Senhor dê entendimento para os teus filhos alcançarem as posições de governo e governarem em Cristo, aqui na terra, Pai, conforme o desenho que o Senhor tem para cada um deles. No nome de Jesus, eu peço que essa semana seja uma semana vitoriosa, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê força, que o Senhor dê unção, que o Senhor dê capacidade, que o Senhor Deus, capacite cada pessoa, que o Senhor gere, Senhor Deus, linhas neurais novas, novos neurônios, Pai, novos caminhos mentais, novos caminhos, Senhor Deus, para os teus filhos poderem caminhar, Senhor Deus, com, eh, com sabedoria, poderem, Senhor Deus, sempre também procurar entender o que o Senhor quer falar com cada um deles, o que o Senhor quer ministrar com cada um deles, o que o Senhor quer mudar, Senhor Deus, o caminho de cada um deles, o que o Senhor quer corrigir na vida deles, o que o Senhor quer corrigir na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Pai, a ter entendimento para poder corrigir aquilo que o Senhor deseja no nosso coração, na nossa vida, Pai. Perdoa nossos pecados, perdoa, Senhor Deus, nossas falhas e nos ajuda, Pai, a podermos seguir caminhando contigo, Senhor Deus, e poder, nessa contagem do homem, Senhor Deus, seguir aprendendo, Senhor Deus, a como melhorar a nossa vida, como viver de uma forma mais sábia, viver de uma forma mais justa, viver de uma forma mais digna, viver de uma forma mais íntegra, no nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito seja ativado, o Espírito de entendimento seja ativado no nosso coração, para termos entendimento, para termos, Senhor Deus, revelação, para termos, Senhor Deus, graça da tua parte, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos isso e já agradecemos. Amém, amém e amém. Queridos, nessa manhã, quero agradecer a atenção de vocês. Foi um prazer ter estado aqui com cada um de vocês. Que Deus dê o espírito de graça, que Deus dê o espírito de entendimento. É que você, nessa semana, possa receber uma medida maior do entendimento de Deus e poder, assim como Salomão foi beneficiado, assim como Daniel foi beneficiado, assim como
tantos outros na Bíblia Sagrada receberam entendimento até para produzir ah, o tabernáculo, para produzir coisas para suas casas e para gerar riquezas. Que o Deus de Israel possa dar, através do Espírito Santo, entendimento para a sua vida, possa dar entendimento para o seu coração, e que você possa saber o que fazer, como fazer e quando fazer. O que fazer, como fazer e quando fazer. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês essa manhã. Shalom, shalom, queridos.